A paz do Senhor Jesus. Amém. Como é que vocês estão? Deus seja louvado em nossas vidas, né? Meus irmãos, nós vamos refletir nessa manhã sobre o tema nem tudo que Deus permite é da sua vontade. Se a gente tem aqui a câmera, isso, muito bem, tá um pouco aqui, ótimo. Sim, nem tudo que Deus permite é da sua vontade. O texto base, queridos, que nós vamos refletir, está escrito em número 22, número 22, no versículo 20, 21 e 22. Amém? Número 22 é um texto bastante conhecido da igreja. E nós vamos refletir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Deixa eu ver aqui. Sim, número 22, capítulo 20, versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Amém? Vamos ir até aqui. Meus irmãos, é fato que as coisas só acontecem quando Deus quer, pois Ele é o dono de todas as coisas e controla tudo ao nosso redor. Só que nos enganamos, meus irmãos, quando achamos que Ele está de acordo com alguns acontecimentos no mundo ou o que fazemos. Algumas vezes Deus apenas permite. Algumas vezes Ele simplesmente deixa. E isso não expressa o seu real desejo ou a sua vontade. Meu irmão, algumas vezes ou muitas vezes
nós dizemos, seja feito a vontade de Deus, não é verdade? Quantas vezes nós já citamos essa frase? Quem aqui não já citou essa frase? Seja feito a vontade de Deus. Mas não entendemos o que é a vontade do Senhor para nossas vidas. O que é vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Sabemos que Deus é soberano e que sua vontade é boa, agradável e perfeita, como está escrito lá em Romanos 12, versículo 2. Contudo, meus irmãos, na prática, nem sempre compreendemos se o que está nos acontecendo, está de acordo com os planos do Senhor. Nem sempre compreendemos se o que está acontecendo em nossas vidas está de acordo com os planos do Senhor. Agora, meus irmãos, como entender a vontade de Deus nas nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida? E para nós, amados irmãos, entendermos o que é vontade, qual é a vontade de Deus, nós precisamos também saber o que significa a palavra vontade e a palavra permissão. Porque muitas vezes nós achamos que essas duas palavras são sinônimas. Mas elas não são sinônimas. Elas são totalmente diferentes. Mas o que é vontade? Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Vontade, meu irmão, é a necessidade física. É a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. Vontade, meus irmãos, é um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo. Isso é a vontade. A vontade de Deus é o seu querer. É o seu querer em relação a todas as coisas. Através da sua vontade, ele decreta. Através da sua vontade, Deus permite ação que ocorre na existência do universo. Deus é soberano, meus irmãos, e nada pode escapar da sua vontade. Isso quer dizer que nada acontece fora da vontade de Deus. Se qualquer atividade pudesse acontecer além da vontade de Deus, então Deus não seria Deus, pois haveria algo sobre o qual ele não teria domínio. Vocês já estão entendendo, amados irmãos, o que significa vontade? Preste atenção, que é diferente de permissão. Agora vamos ver o que significa a palavra permissão. A palavra permissão, amados irmãos, significa ação ou efeito de permitir. Figura de linguagem através da qual aquele que fala deixa aos ouvintes a decisão sobre algo. Interessante, né? Como é diferente?
Vocês perceberam como essas duas palavras são totalmente diferentes? Ela pode até parecer sinônima para muitos, mas elas não são sinônimas. Elas são diferentes. Vontade e permissão são diferentes. Permissão, amado irmão, é a figura de linguagem através da qual aquele que fala deixa aos ouvintes a decisão sobre algo. Então eu permito a você, ao meu filho, ou seja lá quem for, a decisão de fazer algo. Então eu estou permitindo. Você quer ir, vá. Quer fazer, faça. Mas não é a vontade minha. Não é a vontade de Deus. É a vontade do indivíduo. É a vontade do indivíduo. Então vocês viram, meus irmãos, como essas duas palavras não são sinônimas. Elas não são sinônimas. Elas são completamente diferentes. Uma vem tratar dos desejos divinos que leva para a eternidade e a outra é oposta. A outra leva, meus irmãos, ao sofrimento, ao choro, ao ranger de dente. Permissão, meus irmãos, é Deus não interferir nas escolhas do homem. Permissão é Deus não interferir na escolha do homem. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Deus nos deu essa capacidade, o direito, a capacidade de ter direito de escolher. E então, meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem que fala de Balaão, onde ele procura e encontra a vontade de Deus. Agora, quem era Balaão? A Bíblia, ela fala muito pouco desse homem. A não ser algumas citações na Bíblia, como lá em Deuteronômio 23, 4 a 5, Josué 13, 22, 24, 9 e 10, Neemias 13, 2, Miqueias 6, 5. E no Novo Testamento, ele também é mencionado sempre de forma negativa, como lá em Pedro 2,15, Judas 11 e Apocalipse 2,14. Mas não sabemos muito da vida de Balaão. Mas, amados irmãos, muitas das vezes nós ficamos insatisfeitos com a vontade de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, nós vimos aqui Deus falando com Balaão. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com ele, todavia farás somente o que eu disser. Queremos mudar a vontade de Deus,
Queremos convencer Deus a fazer a nossa vontade. Assim, meus irmãos, foi o pecado de Balaão. Deus já tinha expressado a Balaão a sua vontade. Veja no versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo. Não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Vocês perceberam? Deus já tinha expressado a sua vontade. Mas Balaão, meus irmãos, não ficou convencido. Balaão não ficou convencido. E por não ficar convencido, amados irmãos, ele tentou convencer Deus em aceitar a sua vontade de ir amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Tiago, amados irmãos, na sua carta, ele fala da falibilidade dos projetos ou dos planos humanos. Tiago, capítulo 4, versículo 13, que podemos acompanhar, ler. 13, versículo até o 16, diz assim: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiros. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Então, meus irmãos, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, ele vai por água abaixo quando ele vai de encontro ao plano de Deus. Quando ele vai de encontro à vontade de Deus. Balaão agora, ele estava convencido em convencer Deus a mudar seus planos, a mudar seu projeto. E quando Deus abençoa, amados irmãos, não tem quem amaldiçoe. E aí vem o projeto do homem, a falibilidade do projeto do homem, a falibilidade do desejo do homem. Falibilidade, amados irmãos, o homem não pode ir de encontro à vontade de Deus, porque é projeto falido. Ninguém pode ir de encontro à vontade do Senhor. A gente não pode querer convencer Deus a aceitar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos, fazer que Deus faça a nossa vontade. Não, amados irmãos. Não. E Balaão, amados irmãos, ele pensava que podia convencer Deus, mas Deus já tinha dito para ele: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo. Deus já tinha conversado.
Deus já tinha falado com ele. Mas Balaão, amados irmãos, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Queridos, coisa interessante. Eu vejo aqui que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele não deixa nenhum homem sem ser avisado. Deus nunca deixou de avisar o homem, de falar para o homem, de mostrar a sua vontade ao homem. Deus está sempre falando com o homem, mostrando sua intenção ao homem. E eu quero mostrar para isso, mostrar a vocês que de Gênesis a Apocalipse, Deus ele continua falando com o homem. Da mesma forma que Deus falou de Gênesis a Apocalipse com o homem, até hoje Deus continua falando com você e comigo. E Deus está falando com você agora, através dessa palavra. Deus está te avisando para você não continuar no seu erro. Deus está te avisando para você não pagar para ver. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós queremos pagar para ver. E o resultado não é bom. O resultado, amados irmãos, não é bom. E você quer ver que Deus fala? Como falou aqui com Balaão, não irás com eles. Não irás com eles. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Esse povo é abençoado, é povo de Deus, é meu povo. E nós vamos ver Deus falando com o seu povo. Ou melhor, ao ler esse texto, queridos irmãos, eu me lembro de Caim. Lembra de Caim? Deus falou com Caim? Lembra quando o semblante de Caim mudou? Quando Deus recusou a sua oferta? O que é que diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 5, 6 e 7. O Senhor, ele disse para Caim, Caim, por que está irado? Por que decaiu o teu semblante? Se tu procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se tu procederes mal, eis que o pecado já à porta. Eis que o pecado já à porta. E o pecado à porta, amados irmãos, é uma fera. É uma fera que nós precisamos dominar. É uma fera que precisa ser domesticada. E quem pode fazer isso não é outro a não ser você. Você precisa dominar essa ira, esse pecado, o pecado da inveja, o pecado da ganância. E Deus falou com Caim. Interessante, amados irmãos, que o Senhor, ele permitiu que Caim
matasse o seu irmão. Porque Deus não interviu. É por isso, amados irmãos, nem tudo que Deus permite, amados irmãos, é da sua vontade. Nem tudo que Deus permite é da sua vontade. Deus permitiu que Caim fosse lá matar Abel. Caim movido por desejos gananciosos. Caim movido por desejos enganadores. Caim movido pela inveja. É uma coisa, aqueles irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. Devemos prestar muito atenção naquilo que nós fazemos. Para nós não acender a nossa ira, a inveja do irmão, porque está fazendo isso, porque trabalha mais, porque faz as coisas da igreja. Quantas vezes, amados irmãos, se cresce dentro da igreja, no meio dos irmãos, a inveja. E ali, amados irmãos, você vê outro irmão querendo derrubar, uma intriga. Domina esse desejo ganancioso, domina essa vontade de querer aquilo que não te pertence, aquilo que não é da vontade de Deus. Nós temos que dominar essa fera que está dentro de mim, essa fera que está dentro de você. Nós precisamos dominar, aqueles irmãos, porque nem tudo que Deus permite é da sua vontade. Deus vai deixar que você vá. Deus vai permitir que você continue. Deus vai permitir que você faça. Porque Ele nos deu um livre arbítrio. Deus, Ele nos deu a livre escolha. Deus não podia intervir, mas não interviu. É a vontade de Deus. Agora nós vamos de encontro à vontade de Deus? Muitas vezes, amados irmãos, nós escutamos as pessoas com raiva de Deus. Porque Deus permitiu isso. Porque Deus permitiu aquilo. Ah, mas era uma pessoa tão boa. Meu irmão, mas as pessoas se esquecem que não é da vontade de Deus ver o homem chorar, ver o homem sofrer, ver o homem triste. Não é da vontade de Deus. Ele disse lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ver aqui, né? Que eis que coloco diante de ti as bênçãos e as maldições. Eis que eu coloco diante de você a minha vontade e a minha permissão. Ele disse que não é prazer. Não é prazer o sofrimento do justo. Não é prazer ver o seu povo sofrer. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Ele diz aqui: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Estão entendendo, queridos irmãos? É a vontade de Deus? Se Deus avisa, se Deus está te avisando, se Deus está falando com você, nem tudo que Deus permite é da sua vontade. Ele deixa, Ele permite você escolher, porque é o seu desejo.
Você está obstinado a fazer a sua vontade, o seu querer. E veja que ele está dizendo aqui, vê que eu proponho hoje a vida e o bem, o mal, a morte e o mal. Então você escolhe se quer andar na vontade de Deus ou se quer andar na permissão de Deus. Você é que decide. E ele diz mais aqui no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso porque Ele não quer ver você sofrer. Ele não quer ver você triste. Veja o que ele disse. Hoje eu te proponho. Hoje eu te proponho a vida e o bem. As bem-aventuranças. Deus quer que o homem seja feliz. Queridos. Deus quer que o homem seja feliz. Deus fala. Deus avisa. Mas o homem, queridos, ele não quer o conselho de Deus. O homem não quer o conselho de Deus. E sabe o que acontece, queridos irmãos? Quando nós não queremos ouvir Deus, quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, Balaão insistiu no seu erro. Aí aqui, amados irmãos, nós vemos que muitas vezes nós ficamos irados com Deus e nós vamos ver, poxa, Deus aqui no versículo 20 autoriza Balaão ir e depois ele fica irado. Pô, como é isso? Versículo 2 diz que Deus acendeu-se a sua ira. Porque Abraão se foi. Deus acendeu a sua ira porque Abraão se foi. E por quê? Porque Deus ficou irado com Abraão ou com Balaão. Porque Deus ficou irado com Balaão, queridos. Se ele tinha permitido, porque Deus, ele conhece o coração do homem. Deus conhece as intenções. Deus, ele sonda os corações. Deus viu que Balaão já estava contaminado, já estava obstinado a fazer a sua vontade, em querer convencer Deus a amaldiçoar aquele povo. Movido por ganância, por poder. Deus já tinha falado com ele, né? A primeira vez, Deus não disse para não ir. Interessante, meu irmão. Deus disse para ele não ir. Ele disse, não
irás, Balaão. Com eles não irás. Nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Deus já tinha falado, Deus já tinha dado a sua palavra. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele já tinha dito, já tinha falado que você é abençoado, que você é abençoado, que você é abençoado. E que ninguém vai lhe amaldiçoar. Não importa quem seja, não importa quem for que venha te amaldiçoar, pode fazer macumba, pode amarrar seu nome na boca do sapo, pode fazer isso, aquilo, outro. Não importa, não interessa, não tema, não tenha medo. Deus é contigo, Deus lhe escolheu. O que é que falta você entender isso? O que é que falta para você fazer a vontade de Deus? Deixar de fazer a sua vontade? O que é que falta, igreja? E a Bíblia diz que, de novo, Balaque manda chamar Balaão. E dessa vez a oferta era maior. Uma oferta tentadora. Veja aqui no verso 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Oferta tentadora, né, irmão? Que tem derrubado muitos homens de Deus. Agora, pois, rogo. Deus já tinha falado? É interessante, mais irmão, que no verso 18, quando ele recebe essa oferta tentadora, em vez de ser tentadora, ele parece crente. Demonstra crente. Mostra aqui um crente fiel. Um crente temente a Deus. É interessante, irmão. Aqui ele mostra a capa do crente falso. Do crente infiel. Que na igreja ele é uma coisa. Na rua ele é outra. Na frente dos irmãos ele é uma pessoa. Parece crente. Veja o que ele fala para Deus. Como se Deus já não conhecia, como Deus já não sabia o que ele ia falar. Mas Deus sabia. Aí ele disse, agora, verso 18. Verso 18. Ele disse, respondeu a Balaão os oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. É um falso crente. É um crente de duas personalidades. Você é uma coisa dentro da igreja, na frente dos seus irmãos. Mostra poder, fervor. Mas é infiel a Deus. Mas você não engana a Deus. Nós não enganamos a Deus. Balaão estava achando que estava enganando Deus. Não é assim, queridos?
Não é assim que acontece conosco? Achamos que enganamos a Deus? Achamos que Deus, Ele não conhece os nossos corações? Não sonda os nossos pensamentos? Senhor, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe a palavra ainda não chega à minha boca. E o Senhor já a conhece todas. Tal pensamento, Senhor, é demais para mim. E não posso alcançar. Deus conhecia o coração desse homem, desse falso profeta. Foi por isso que Deus deu a permissão. Porque quando ele acabou de dizer essas palavras bonitas, olha, essas coisas bonitas, parecia que estava encerrado ali. Parecia que ele tinha colocado uma pedra naquela conversa, naquela sedução. Mas no versículo 19, ele muda. Ele mostra a capa. A ovelha que se transforma em bode. Agora, pois, ele disse. Esse agora, pois, queridos irmãos, matou o homem. Esse agora, pois, deixou de lado a vontade de Deus para o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, a sua ganância. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis para esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Oh, irmãos, oh, querida igreja, não faça isso. Domine esse desejo. Domine essa sua vontade. Domine essa sua vontade. Domine essa sua vontade. Foi por isso que Deus veio a Balaão. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. Amo o Senhor pela sua misericórdia. Deus teve misericórdia desse homem. Deus mostrou misericórdia. Continuou falando com ele. Como falou com o povo de Israel quando saiu do Egito. Tem um salmo, o Salmo 81, que ele expressa muito bem qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Este salmo expressa muito bem o que é vontade e o que é permissão. Salmo, se você puder, queridos irmãos, abrir sua Bíblia no Salmo 81. É interessante, amados irmãos, como Deus fala. Salmo 81. Vamos para o verso 8. Ouve, povo meu, quero exaltar-te. Ó Israel,
Ó Israel. Deus falando, viu? Deus falando com o povo. Ó Israel, se me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio. Nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Escuta essa. Verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Está ouvindo? Mas o meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, o deixei andar na teimosia do seu coração. Eita. Misericórdia, irmãos. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Siga os seus próprios desejos. Siga as suas próprias vontades. Que é isso? Permissão ou vontade? Deus permitiu. Deus deixou. Siga. Siga. Vá. Quer ir? Quer fazer? O versículo 13. Ele diz, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. A vontade de Deus aqui, queridos irmãos. Ele diz, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, estou falando, versículo 13. Eu, de prontimão, abateria todos os seus inimigos. Eita glória! Eu, de prontimão, abateria todos os seus inimigos. Aleluia, Jesus. Se o meu povo me escutasse, se Israel ouvisse a minha voz, se Israel andasse no meu caminho, se Israel fizesse a minha vontade, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Queridos irmãos, não é da vontade de Deus que o homem sofra. Não é da vontade de Deus que o homem chore. Não é. Deus não quer. Deus não tem prazer. Como Ezequiel capítulo 18, amados irmãos, o Senhor fala que não é prazer dele na morte dos seus filhos. Ele diz, tenho eu prazer na morte Ezequiel capítulo 18. Abra suas Bíblias. Deus não tem prazer, irmão, na morte dos seus filhos. Ezequiel capítulo 18. Deus não tem prazer que o homem sofra. Não é prazer de Deus. Mas aqui está claro, amados irmãos.
Ezequiel capítulo 18, versículo 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Aleluia. Está vendo, irmãos? Como é bom fazer a vontade de Deus. Como é bom fazer os desejos de Deus. Como é bom andar na vontade de Deus. Deus não tem prazer, irmão. Ele está dizendo aqui em sua palavra: acaso tenho eu prazer na morte do pecador? De maneira nenhuma. Quero eu que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas tem uma coisa, queridos irmãos. Se você insiste em andar no caminho errado, se você insiste em querer fazer a sua vontade, Deus diz aqui: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as suas abominações que faz o perverso, acaso viverá? Acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Não se fará memória. Não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Meus queridos, não é da vontade de Deus que o pecador pereça. Deus falou com você nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde? Deus está falando com você? Olha que ele está te propondo bênção. Está te propondo ser feliz. E isso para hoje, para agora. Basta você ter uma escolha. Basta você fazer uma escolha certa. Basta você escolher fazer a vontade de Deus. Basta você andar no caminho de Deus. Não na permissão dele. Deus não quer que você ande na permissão dele, porque vai trazer sofrimento, vai trazer dores. Deus não quer isso. É a vontade de Deus que o homem pereça, que o pecador pereça, que você sofra? Não. E a vontade dele é que você escolha o caminho de obediência. É isso que Deus quer para nossas vidas, irmãos. Nem tudo que Deus permite é da sua vontade. E para nós concluirmos essa reflexão, eu quero falar com vocês que para nós sermos, ou para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos serem imitadores dele. Imitadores do seu filho. Imitador ou imitadores de Cristo. Não, porque o Senhor Jesus, amado irmão, ele nos deu um grande exemplo do que é ser ou do que é fazer a vontade de Deus. E eu só queria ler algum texto aqui, para que nós possamos ser imitadores de Cristo. Ele disse lá em João capítulo 4, versículo 34.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida. O que ele quis dizer com isso? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo só tinha um pensamento. Jesus Cristo só tinha uma coisa em sua mente. Era realizar a vontade de Deus na sua vida. Realizar a obra que Deus colocou em suas mãos, fazendo a vontade de Deus. E mais, lá, continuando em João, no próximo capítulo, no capítulo 5, do verso 30, porque ele diz, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E sim a vontade daquele que me enviou. Eu não posso fazer por mim mesmo, ele disse. Assim como ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E quem foi que enviou Jesus? Deus. Então ele não procurava fazer a sua própria vontade, os seus desejos, mas sim a vontade de Deus. Como também lá em João 6,38 ele disse, porque eu desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eita. Amados, quer fazer a vontade do Senhor? Quer fazer a vontade do Pai? Não quer andar mais na permissão de Deus? Você quer andar na vontade do Senhor? Seja imitadores de Cristo. Amém? Seja imitadores de Cristo. Porque nem tudo que Deus permite é da sua vontade. Nem tudo. Então, amados irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que essas palavras ela permaneçam nos vossos corações. E que o Senhor Jesus, ele resplandeça cada dia mais em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.